Já parou para pensar que talvez exista um juiz invisível decidindo coisas super importantes na vida de muita gente? Sabe, uma vaga de emprego, aprovação de um empréstimo. Pois é, muitas dessas decisões hoje podem estar, na verdade, nas mãos de um algoritmo. Vamos entender direitinho como isso funciona? Fica a pergunta no ar. Será que um algoritmo está julgando alguém neste exato momento? A resposta, muito provavelmente, é sim. E as consequências disso são bem maiores do que a gente costuma imaginar. E olha, isso aqui não é papo de ficção científica, não. Esse tipo de julgamento tá rolando agora, sabe? Nos bastidores do nosso mundo digital. É ele que define quem consegue um emprego, quem recebe crédito e até quem é visto como suspeito pela polícia. Então vamos mergulhar fundo para entender o que é, afinal, esse tal de julgamento invisível e como ele realmente opera no nosso dia a dia. A tal da discriminação algorítmica acontece quando a tecnologia, que a gente pensa que deveria ser totalmente neutra, acaba tomando decisões com base em preconceitos. Mas como assim? Simples. Ela aprende com os dados que a gente fornece e esses dados refletem os vieses que já existem na sociedade. Na prática, o que isso significa? Bom, significa que um currículo pode ser jogado fora por uma máquina antes mesmo de uma pessoa sequer olhar para ele. O que um pedido de empréstimo pode ser negado sem que ninguém saiba exatamente o porquê. Os exemplos são bem reais e, para ser sincero, um pouco assustadores. Essa imagem aqui mostra a chave de todo o problema. Os algoritmos funcionam como uma câmara de eco digital. Eles não inventam o preconceito do nada. O que eles fazem é aprender com os dados que nós damos para eles, dados que vêm de um mundo que, historicamente, não é muito justo, né? Se esses dados estão cheios de preconceito, o algoritmo vai simplesmente repetir isso, só que numa escala e numa velocidade que nenhum ser humano conseguiria. Mas afinal, quais são os riscos de verdade dessa nova forma de discriminação? O que está em jogo aqui? Essa tabela resume bem os perigos. O viés racial e social acaba excluindo pessoas de oportunidades. A falta de transparência, a famosa caixa preta dos algoritmos, impede que a gente saiba por que uma decisão foi tomada. E o mais grave de tudo, o sistema acaba usando um passado de injustiças para programar um futuro que vai ser igualmente injusto. Tudo isso pode parecer meio abstrato, né? Mas não é. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem concretos de como o código pode sim se tornar injusto. O primeiro exemplo é um escândalo que ficou super famoso, o caso da Cambridge Analytica. Ele mostra exatamente como a discriminação de dados pode ser usada para manipulação em massa. 87 milhões. É muita gente. Esse foi o número de pessoas afetadas. A Cambridge Analytica usou Big Data, ou seja, a análise de um volume gigantesco de dados, para criar perfis psicológicos e direcionar propaganda política, explorando os medos e os preconceitos de cada grupo. Foi uma forma invisível de discriminação com um poder de impacto político absurdo. Agora, vamos para uma área que é ainda mais delicada, onde a discriminação por algoritmo pode ter consequências de vida ou morte à segurança pública. Um sistema chamado Predpol prometia prever onde os crimes iriam acontecer. Só que tinha um problema enorme. Ele foi treinado com dados de prisões que já refletiam o racismo da sociedade. E o resultado? Um ciclo vicioso. O algoritmo mandava mais polícia para bairros de minorias, o que obviamente gerava mais prisões nesses locais. O que, por sua vez, confirmava para o sistema que ele estava certo. O preconceito, a partir daí, virou automático. Depois de ver esses exemplos, é muito fácil culpar a tecnologia, né? Apontar o dedo para o Big Data e dizer que ele é o grande vilão. Mas a história é um pouquinho mais complexa que isso. A verdade é que a tecnologia é só uma ferramenta. O problema de verdade está em como a gente usa essa ferramenta, muitas vezes sem responsabilidade nenhuma e sem supervisão. Porque os dados, eles não são neutros. Eles carregam a nossa história com todos os acertos e principalmente com todos os erros e preconceitos. Bom, se o problema é o jeito que a gente usa a tecnologia, a boa notícia é que dá para mudar isso. Vamos explorar algumas soluções para a gente conseguir construir um futuro digital que seja mais justo. A solução não é uma coisa só, passa por várias frentes. É preciso auditar os algoritmos, ter equipes mais diversas criando esses sistemas, exigir mais transparência das empresas, criar leis de proteção e, talvez, o mais importante, educar todo mundo, para que a gente possa entender e questionar esses sistemas. Não tem uma solução mágica, mas sim um conjunto de ações que são bem urgentes. No fim das contas, tudo isso leva a gente para uma responsabilidade que é coletiva. Porque o nosso futuro, literalmente, está sendo escrito em código de programação.
Se a gente não fizer nada, o risco é acabar construindo uma sociedade onde a exclusão se torna automática e as desigualdades são reforçadas o tempo todo por sistemas que a gente nem vê. E isso é uma ameaça real para a democracia e para os nossos direitos mais básicos. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo. Nem tudo que é tecnológico é justo. É um lembrete muito poderoso de que só inovar por si só não garante um mundo melhor. A gente precisa garantir que a inovação caminhe sempre do lado da justiça. Então, agora que o que era invisível se tornou visível, a pergunta que fica é: qual o próximo passo? Conhecer o problema já é um primeiro passo gigantesco. O próximo é começar a questionar, a exigir transparência e a lutar por um futuro em que a tecnologia sirva a todos e não só um pequeno grupo. A decisão, no fim do dia, está em nossas mãos.